Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Passado o EFETA 2025, agora é hora de fazer um balanço, uma avaliação, e nada melhor do que conversar com o Padre Adão Dias Martins, que é o presidente da Comunidade Católica Emanuel e que está conosco nesta manhã. Padre, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste, muito obrigado por estar conosco, e agora falar um pouquinho do que foi, do resultado desse grande evento em Paranavaí. Muito bem, Adão, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com todos os que acompanham este programa, a respeito do que foi o EFETA, que nós pudemos vivenciar aí neste último final de semana. Bom, o sucesso é inegável pelos números e por tudo que a gente viu lá em 2 dias. Mas qual é a avaliação geral que o senhor faz agora já um pouquinho distante, alguns dias do evento? E se o senhor já tem a dimensão do tamanho que foi isso? Olha, o EFETA foi algo assim extraordinário, sabe? Algo muito divino, algo que encheu assim os nossos olhos, a nossa alma, toda aquela multidão de fiéis, as coisas bonitas, bem organizadas, aqueles telões, a qualidade do som, mesmo com a chuva, tantas pessoas, os pregadores todos, o Frei Gilson, além de todo o talento dele na música ali, na pregação, uma pessoa humana, humilde, bem atencioso assim com o povo, as irmãs também do Instituto Hesed, a presença do bispo ali o dia todo, vários padres na missa, vários padres atendendo confissões, outras tantas religiosas de outras congregações ali também o tempo todo, seminaristas. Então foi uma festa assim bonita de se ver. No sábado à noite parecia um sonho, naquele palco, aquele pessoal conduzindo ali, cantando, rezando, as coisas funcionando muito bem, e o povo ali. No sábado a gente não esperava tantas pessoas como tinham lá, e graças a Deus deu tudo certo. Então quando a gente para e pensa assim, parece que foi um sonho que teve. Não, realmente aconteceu. O Frei Gilson esteve, o EFETA aconteceu, todo aquele medo, aquela apreensão a semana passada por conta das previsões de chuva, e graças a Deus, mesmo com a chuva, as coisas aconteceram de maneira assim espetacular, sem contar toda uma multidão que acompanhou o EFETA, através aqui do Diário do Noroeste, que esteve lá ao vivo transmitindo tudo, também a Comunidade Emanuel, a TV Evangelizar, pessoas do mundo inteiro acompanhando, compartilhando, assistindo, que não puderam estar presentes, e acompanharam aí pelas mídias todas. Então foi um dia de muita bênção. Padre, a gente sabe que um evento dessa proporção se faz com muitas mãos, mas essa pergunta eu vou endereçar ao senhor, já que eu ouvi as pessoas me questionando. Falei, vou perguntar para quem conviveu. Naturalmente, o Frei Gilson é uma figura pública, tem uma imagem pública e é uma pessoa carismática. Isso é a olhos vistos, até as multidões que ele atrai para as suas pregações. E quando desliga o microfone, as pessoas me perguntaram assim, você viu? Eu falei, eu vou perguntar para quem viu. Como é o Frei Gilson depois que se desligam os microfones? O Frei Gilson, ele é aquilo que ele demonstra mesmo ali, com o microfone na mão, diante das câmeras, É um homem de Deus, um homem humilde, atencioso, obediente à igreja, Tudo que ia acontecer ali no EFETA, a gente perguntava para ele, fazemos assim, a resposta dele era, vocês decidem. O que vocês programaram, pode fazer, eu estou aqui para o que vocês precisarem, ver com o bispo também o que ele acha. Então, sabe aquela pessoa fácil de lidar, humilde, atencioso? Lá teve várias vezes que ele quebrou, digamos assim, o protocolo, desceu lá, foi até os fiéis ali na grade, cumprimentando, tirando fotos. Ele mesmo, ao final de
de uma apresentação, de uma pregação. Ao final do show, ele mesmo orientava como que seria a saída dele ali. Quando foi sair para o almoço, entrando no carro, ele viu ali várias pessoas, muitas pessoas nas grades. Ele foi lá, né, cumprimentando ali, mais ou menos, rapidinho. Então, uma pessoa de bem, né? Às vezes a gente traz certos pregadores e, de repente, é um pouco difícil ali o trato. E o Frei Gilson, graças a Deus, revelou aquilo que, de fato, ele transmite diante do povo, assim, né? Lá nos bastidores, um homem de Deus, um homem humilde, um homem de oração, né? No domingo à noite, nós chegamos lá na casa onde ele estava hospedado, já era 10h30, 11 horas da noite, e ele quis celebrar a missa, porque ele não esteve na missa cedo. Daí eu imaginei assim, ele vai rezar a missa rapidinho ali numa sala, né? Só ele ali, taratá. Não, rezou a missa no ambiente ali com as pessoas que estavam naquela casa, rezou a missa inteira, normal, completa, direitinho, com capricho, com zelo, e o povo ali já com o jantar pronto, enfim, mas primeiro ele celebrou a missa. E na segunda-feira cedo também, eu estive lá com ele e também celebrou a missa ali comigo e mais umas 5, 6 pessoas que estavam ali, e pudemos conversar bastante, pergunta bastante coisa sobre a comunidade, sobre a diocese, sobre o EFETA, como que foram os anteriores. Então, assim, sempre muito preocupado, bem interagindo, até nos deu algumas indicações para o EFTA do ano que vem. O ano que vem ele não consegue estar conosco, mas deixou uma possibilidade de 2027, não é certeza, mas ficou assim alguma coisa já bem encaminhada. Então, uma pessoa muito boa, não só ali diante das câmeras, né, mas internamente lá também é um homem de Deus mesmo. Padre, fechando 30 mil pessoas, esse é o público que seria um recorde, ou que é um recorde, melhor dizendo, porque já foi. Mas chama a atenção a questão de tanta gente e sem grandes incidentes. O senhor já tem esses dados em mãos oficialmente, e é essa leitura que o senhor também faz? Tanta gente com tanta organização e todos acabaram, de alguma forma, sendo atendidos? Olha, nós não tivemos nenhuma notícia assim, de maiores dificuldades, de complicações, acidentes ali no trânsito, na rodovia, a quantidade de carros, de ônibus. Os ônibus acabaram, muitos ônibus, né? Acabaram descendo as pessoas longe do parque. As pessoas vieram a pé ali o restante do caminho. Então, para nós não chegou nada assim de maiores dificuldades. A única coisa que aconteceu é que algumas pessoas passaram mal ali durante o evento, mas coisas normais assim, de cair a pressão, talvez pessoas que saíram muito cedo de casa, não dormiram direito, não se alimentaram direito, essa coisa toda, né? E uma senhora lá que chegou muito cedo, estava meio escuro ainda, acabou caindo ali nas arquibancadas, mas já foi atendida na hora. Mas a quantidade de gente que tinha, aquela chuva que, de uma certa forma, causava um incômodo aqui e ali, graças a Deus, fazer um evento desse tamanho, com essa quantidade de pessoas, no final de semana, 2 dias, e não tivemos nada assim de maiores acidentes, incidentes. Realmente foi tudo perfeito, né, diante da quantidade de pessoas que estavam ali. E muita gente contribuiu para isso, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dos voluntários, as pessoas que estiveram lá preparando até com bastante antecedência e também que serviram nos 2 dias do evento. Olha, esse EFETA, ele foi anunciado com a presença do Frei Gilson no EFETA passado, em setembro do ano passado. E aí já começaram os encaminhamentos, né? E os voluntários foram peças fundamentais para que tudo isso acontecesse. A organização, a alegria do serviço, a disponibilidade ali. Os outros éfetas, no sábado, eles preparavam os detalhes finais, porque o éfeta começava no domingo. Esse ano começou no sábado.
Então, a semana do Éfeta, todas as noites, tinha gente lá, organizando, limpando, carregando, montando as coisas. Então, tudo teve que ficar praticamente pronto na sexta-feira. Aí, no sábado cedo, fizeram ali aqueles detalhes finais. Mas foi assim uma equipe até pequena, né? Foram 1.000 e poucos voluntários, mas pela quantidade de pessoas, talvez precisaríamos ter tido mais pessoas. Porém, os voluntários que trabalharam surpreenderam assim. O dia todo, o tempo todo, até a noite. Não foi um Éfeta que meio-dia deu uma tranquilizada, ou que 3 horas da tarde diminuiu um pouco o número de pessoas. Foi um Éfeta que o dia todo ficou movimentado, até porque o Frei Gilson esteve o dia todo. Então, o povo que veio quis ficar o máximo que pôde para aproveitar tudo, né, que o Frei Gilson tinha ali para oferecer, e as irmãs também. Então, a equipe se debruçou em cima do Éfeta meses antes, o final de semana inteiro, e no domingo à noite, quando acabou o show, ainda ficaram lá, desmontando, carregando, organizando, e na segunda-feira já estava quase tudo pronto, assim, de novo. Né? Parecia que não tinha tido 30.000 pessoas ali no Éfeta. Então, a gente é muito grato assim, né? A Deus, claro, e a cada pessoa que generosamente trabalhou, contribuiu, sabe, ali recolhendo um lixo, cozinhando, entregando pastéis, cuidando da segurança, pessoal do cachorro-quente, das marmitas, os módulos, muitos testemunhos da quantidade de pessoas trabalhando e da alegria, sabe, do serviço, da disponibilidade. A equipe dos pastéis lá no fundo parecia uma fábrica mesmo ali montando, praticamente 20.000 pastéis foram vendidos durante o Éfeta e não tivemos nenhuma notícia assim, de algum inconveniente com as comidas, né? Até porque se alguém tivesse que passar mal de alguma coisa assim, isso seria lá no dia mesmo, horas depois de ter consumido, e graças a Deus, pelo menos para nós, não chegou nada assim de reclamação, o que indica que foi tudo muito bem feito mesmo, né? O carinho, o capricho, e sem essa equipe, evidentemente, que a gente não consegue, né? Cada pessoa dessa é peça integrante para que todo aquele processo acontecesse a contento como aconteceu. Padre, vamos falar um pouco dos módulos. Eu vou citar aqui o exemplo de um que eu vi, até pelo posicionamento do nosso estúdio no dia do trabalho. Os jovens me pareceu assim, bastante engajados e participando efetivamente daquela celebração, que é uma festa, né? Ao mesmo tempo, são duas coisas que se confundem, na verdade. Celebração e festa, ali naquele evento, uma diversão, assim, a gente via a felicidade. A igreja está mais preocupada em falar com esse jovem está mais preocupado em se aproximar da igreja? Olha, o jovem sempre foi foco de atenção da igreja, assim. E a comunidade Emanuel, no seu carisma, ela tem como patrono Dom Bosco. Dom Bosco foi um santo que viveu todo um carisma em cima da juventude. São João Paulo II proclamou Dom Bosco como pai e mestre da juventude. Então, os trabalhos da comunidade Emanuel, eles focam o jovem e o adolescente inspirados em Dom Bosco, que é o nosso patrono. São João Paulo II falava que o jovem não é apenas o futuro da igreja, mas é o presente da igreja. Então, uma paróquia, uma diocese, que não olha para o jovem, a criança ou adolescente, é uma paróquia, é um grupo, é um movimento que está, digamos assim, fadado ao fracasso. Porque esses jovens aí que estarão à frente das coisas da igreja daqui a alguns anos, né? Quem serão os catequistas, os ministros, os futuros padres, os futuros casais, pais e mães, são esses que hoje estão aqui. Então, a igreja tem um olhar muito especial para o jovem. Nosso bispo tem essa preocupação, né? Ele sempre bate nessa tecla nas reuniões com os padres,
para que cada paróquia tenha o seu grupo de jovens, para que no carnaval todas as paróquias façam acampamento, retiro, encontro que envolva o jovem. Então existe esse movimento, né? O padre Mateus de São Pedro do Paraná é o assessor do setor juventude da diocese e tem se debruçado em cima disso para criar iniciativas motivando os padres para que não se descuidem do jovem. E no EFETA nós temos uma predominância de jovem e adolescente, porque já estão conosco ao longo desses anos de EFETA, e são jovens que vivenciam os acampamentos ao longo do ano, e todos eles acabam se encontrando no EFETA. O Frei Gilson é alguém que atinge bastante o jovem, porque o Frei canta, o Frei toca, o Frei prega, o Frei é jovem, o Frei é visto em alguns vídeos jogando bola ali e tal. Então é uma figura carismática que também foi decisivo para atrair mais jovens ainda para este EFETA. Então existe sim essa preocupação de atingir o jovem, né? Dom Bosco dizia que o jovem não pode apenas ser amado, mas precisa saber que é amado. Então, em cima da pedagogia de Dom Bosco, a comunidade Emanuel tem procurado se aperfeiçoar e atingir esses jovens antes que o mundo o faça, né? Chegar antes que o mundo chegue e conquistar esses jovens para Deus, sobretudo. E aí nos remete à abertura, à fundação da comunidade, que foi justamente por um problema enfrentado no Jardim IP. É importante também aproveitar esse momento de festa para falar sobre o combate efetivo às drogas e, sobretudo, a prevenção. Isso. Quando eu cheguei no Jardim IP, em 2003, eu celebrava a missa ali toda semana com as irmãs carmelitas ali no Educandário São José. E após a missa, tomávamos café e conversávamos um pouco e partilhávamos a dificuldade que tinha no Jardim IP em relação ao jovem, adolescente, criança, pouco jovem na igreja, muito jovem na rua. E foi ali dessa conversa com as irmãs que uma delas falou dos acampamentos que tinham presenciado lá em Presidente Venceslau, estado de São Paulo. Aí, a partir dessa informação da irmã, eu fui lá, conversei com o padre de lá, me coloquei mais assim por dentro do assunto. Aí, na ocasião, aquele padre me ofereceu 4 vagas para o acampamento juvenil em junho de 2003. Daí eu fui e fiz o acampamento lá. E aí começaram todos esses movimentos aí. Então, a comunidade brota desse contexto. O jovem fora da igreja, os acampamentos que seriam uma alternativa boa. Aí, com o primeiro acampamento, vem a questão das drogas e a necessidade de ter uma casa de recuperação. O primeiro acampamento foi um Joan no Carnaval de 2005. E naquele Joan, muito jovem, dependente químico, que após o acampamento começou a pedir ajuda. Aí houve uma época que eu levava esses jovens para Nova Londrina, para Curitiba e para Palotina, que eram casas de recuperação, que nem sempre tinham vaga, e era longe para levar, a família está acompanhando, enfim. Aí foi surgindo a ideia, né, de se criar um CNPJ, criar uma associação que pudesse trabalhar com dependentes químicos aqui. E a comunidade também já foi sentindo logo a necessidade de ter a estrutura de acampamento, que o primeiro acampamento foi num sítio emprestado para nós. E ali ficamos, acho que uns 2, 3, 4 anos, depois pagamos um aluguel tal, e depois que foi adquirido o primeiro sítio, que é o Recanto Dom Bosco. Então, a comunidade Emanuel nasce nesse contexto aí, já com essa demanda de jovem para ser recuperado das drogas, prevenido, evangelizado, trazido para a igreja e resgatado no coração dele tantas coisas importantes, né, que foram se perdendo. Padre Adão, pela primeira vez o Diário do Noroeste esteve no local transmitindo ao vivo toda a programação no sábado e no domingo. Vou passar aqui 2 números para a gente falar um pouquinho sobre.
217 mil visualizações até o momento e no dia do evento 12 mil pessoas ou quase 12 mil pessoas vendo simultaneamente ao vivo. Isso no mesmo momento, durante todo o dia, muito mais, naturalmente. Queria perguntar para o senhor qual a importância de reproduzir esses eventos para o grande público e mais, qual a importância da parceria com o veículo de comunicação com as características do Diário do Noroeste? Olha, muita gente não pôde estar no EFETA por motivos pessoais mesmo, né? Muitos, claro, pela distância. Nós tivemos aí tanta gente de outros estados, outras cidades, outros países. Então, hoje, a igreja estar presente nas redes sociais, anunciando Jesus Cristo, anunciando a família, anunciando valores tão importantes que foram ali promovidos no EFETA. 30 mil pessoas ali fisicamente presentes e milhares de pessoas atingidas pelas redes sociais e tantas outras pessoas que vão agora vendo e compartilhando os vídeos, as fotos, as postagens, os comentários. Então, é um alcance que a gente não tem nem a exata medida de onde foi, de onde chegou este EFETA. Então, é algo fundamental na evangelização hoje, podermos contar com todo esse alcance que as redes sociais têm promovido. E o EFETA, com toda a sua estrutura, poder contar com o Diário do Noroeste, que fez toda uma cobertura antes, divulgando quantas vezes eu vim aqui, pessoas nossas vieram aqui, quantos vídeos, quantas entrevistas, quantas fotos, tudo isso antes do evento. E no dia do evento também, né, o espaço montado lá do Diário, ali mesmo, ao vivo, entrevistas ali comigo, com o bispo, com diversos pregadores. Então, é um apoio fundamental que fez a diferença na vida da comunidade, poder contar com um veículo de comunicação sério, que prestou um bem enorme para a comunidade Emanuel e para tantas pessoas que estavam lá pelo YouTube, né, pelos canais aí as redes digitais do Diário, podendo acompanhar tudo na íntegra. O cara estava em casa e assistindo ali aquela entrevista, vendo ali o movimento todo. Então, é algo que a gente não pode perder, né? Algo que tem que ser agarrado mesmo com todas as forças e que a comunidade e o Diário juntos mantenham esse laço, esse vínculo e, claro, que tudo que a comunidade faz vai repercutindo longe através do alcance que foi aqui através da equipe toda do Diário do Noroeste. Padre, antes da gente voltar para o EFETA, daí para falar de EFETA 2026, fazer duas perguntas do tempo presente aqui dessa semana. A primeira delas é que essa semana nós vivemos o Dia dos Namorados. E eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da vocação do matrimônio e como a igreja acompanha essa movimentação para além do dia comercial. Olha, a base de tudo é a família. É da família que virão todas as demais vocações. É na família que está hoje o futuro médico, o futuro advogado, o futuro professor, o futuro pedreiro, carpinteiro, cidadão, político. Toda a base da sociedade está hoje na família. Um homem e uma mulher que se casaram e que têm filhos. A família no projeto de Deus. Então, para a igreja, a família é algo assim primordial. Agora, a família começa oficialmente quando o casal se casa lá na igreja pelo sacramento do matrimônio. Mas antes disso vem o namoro. Então, o namoro é algo precioso. Namoro sim, bagunça não. Agora, como pode a família, com toda a seriedade que ela tem, o casal de namorados viver um namoro de qualquer jeito e depois que casou, agora é uma família santa, vamos dizer. Namoro santo, família santa. A seriedade do namoro fala muito do que será aquela família. O rapaz, a moça, são pessoas boas,
que se respeitam, que se amam, que vivem as virtudes, que têm uma vida de oração. Então, o meu namoro precisa ser algo consistente, algo duradouro, a fidelidade já aqui no namoro. No namoro, o casalzinho precisa se conhecer, precisa sonhar junto, e a partir do namoro bem constituído, o alicerce ali, virá depois a casa, que é o casamento, que é a família. Então a igreja preza muito o namoro para que o jovem tenha discernimento mesmo e saiba que ao casar-se na igreja é para toda a vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Então como que eu vou me casar com uma moça para viver com ela a vida inteira se não houve aqui um namoro consistente? Um namoro de, vamos supor, 2 anos, 3 anos, onde os dois realmente construíram um alicerce para agora se casar. Então a igreja preza por isso, né? Existem os encontros de noivos, a preparação para a vida matrimonial, a comunidade tem os acampamentos de namorados. O namoro precisa ser levado a sério, né? A juventude discernindo, porque vem aí pela frente um casamento. E dada a grandeza, a riqueza, a beleza do casamento, o namoro precisa estar coerente com a grandeza da vocação. Então, discernir a vocação. O rapaz vai ser padre, ele vai ser casado, ele vai ser um religioso, vai ser um leigo, né? A moça também, ela vai ser uma religiosa, ou ela vai ser esposa, mãe. Eu tenho vocação para ser mãe, eu tenho vocação para ser pai, porque ser pai e ser mãe está intrínseco ao matrimônio. De repente a pessoa tem uma atração física um pelo outro, e tudo se resume ao sexual, afetivo, paixão, assim. Mas e os filhos depois que virão? Então eu preciso casar com uma pessoa. A moça vai casar com uma pessoa, mas o jovem, de um modo geral, Adão, eles estão olhando o corpo. Então, se eu vou me casar com um corpo, porque ela é bonita, porque ele é bonito, eu estou entrando numa enrascada, porque aquele corpo lá, por mais perfeito que seja, ele vai envelhecer, ele vai ficar velho, ele vai adoecer. E se o meu amor é por um corpo, aquele corpo tem prazo de validade. Então eu preciso ver além do corpo bonito que ele tem, que ela tem. Hoje o mundo exalta demais, né? A sensualidade, a sexualidade, o prazer, a carne, aquela coisa hedonista, tal, enfim. Mas além do corpo, aqui tem uma pessoa. Essa pessoa tem virtudes, tem características, tem um caráter que me faz querer estar com ele ou com ela para a vida toda. Agora, se eu olho só o corpo, eu estou muito limitado. Quantos casais se casam e com poucos anos de casamento vem uma doença, por exemplo? E aí? O amor vai acabar porque ela está de cama agora, ele está de cama agora? Né? Quantas situações aí de acidente, a pessoa fica na cama. Então, se eu me casei iludido em cima de um corpo, eu posso estar vivendo uma ilusão que logo, logo eu vou me deparar com a realidade. Padre, falando em casamento, Dia dos Namorados, casais, lembramos de Santo Antônio. Quem foi esse santo para a igreja e qual a sua importância para a fé católica? Olha, Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, em Portugal, e depois ele morreu na Itália, em Pádua. Então, alguns chamam Santo Antônio de Pádua e outros chamam Santo Antônio de Lisboa. É o mesmo Santo Antônio. Nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Santo Antônio foi um grande pregador, um grande místico. E as pessoas recorriam a ele pedindo a intercessão dele, inclusive para conseguir um namorado, para conseguir uma namorada.
a fama de santidade de Santo Antônio, pela sua pregação, já despertava nas pessoas esse interesse e recorriam a ele com essa intenção, de maneira bem incisiva. E aí veio então essa fama de Santo Antônio como santo casamenteiro, por conta da intercessão dele, dos encaminhamentos que ele fazia, ajudando aquele rapaz a encontrar uma boa moça, aquela moça a encontrar um bom rapaz. O grande pregador Santo Antônio, que nós celebramos agora, dia 13, e por isso o Dia dos Namorados, dia 12. Então, Santo Antônio é invocado como patrono dos namorados, dos noivos, pela sua atuação nessa área e pela pregação que ele tinha da palavra de Deus e, naturalmente, toda a promoção da família, do casamento, por aí. Padre, voltamos então ao EFETA, o grande evento EFETA 2025, que na verdade aponta para o 2026. Queria saber do senhor se já existe algo, se ele volta para setembro, se permanece no final do ano, programação, enfim, como é que o senhor está vislumbrando aí com a sua equipe a próxima edição? Olha, o EFETA 2026, ele volta para setembro, dia 20 de setembro. O terceiro domingo de setembro é o EFETA, e já está no calendário do município, no calendário da diocese, está sendo encaminhado para entrar no calendário do estado. Então, é o terceiro domingo de setembro. O ano que vem, nós temos certo, por enquanto, a irmã Zélia, que está conosco sempre, essa vez não pôde estar. E já temos feito vários contatos, assim, já há muito tempo. O Moisés Rocha, o Ironi, esses pregadores todos, eles já têm datas fixas de eventos que eles atendem. E esses todos aí já têm certo o EFETA em setembro. Então, para nós, é melhor manter em setembro. Esse ano veio para junho por causa do Frei Gilson. E aí o próprio Frei Gilson também nos deu ali algumas indicações, estamos tentando, vamos fazer contato. Nós temos aí, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, né? Junto com ele tem o padre Adriano Zandoná, o Dunga. Então, tem vários pregadores aí que vamos tentar de novo as irmãs do Instituto Hesed. Então, até o final do ano já vai ter uma clareza. Esse pessoal recebe os pedidos de agenda, de eventos, até mais ou menos outubro. E aí, com os pedidos todos, eles vão montando a agenda deles. Então, o que está certo por enquanto é 20 de setembro de 2026, a irmã Zélia, e temos aí outros tantos que já fizemos contato e daqui mais alguns meses vamos ter já um retorno, uma definição. O Diário do Noroeste completa 70 anos em 2025 e vai continuar com a sua vocação de estar ao lado das grandes causas e dos grandes eventos da região Noroeste. Padre Adão, nessa perspectiva, nós queremos agradecer a sua presença mais uma vez, a sua disponibilidade de sempre prestar os melhores esclarecimentos. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, o senhor fique à vontade para as suas considerações, por favor. Olha, a respeito do EFETA, eu quero agradecer todos vocês que trabalharam, agradecer aqui toda a equipe do Diário do Noroeste pelo apoio, né, pela ajuda, né, aqui o Adão, a Bruna, o Sérgio, os meninos aí todos que foram bem solícitos o tempo todo com a comunidade Emanuel sempre e agora especialmente com o EFETA. Agradecer você que veio, você que comprou camiseta, você que organizou a caravana, você que fez tantas coisas para que o EFETA acontecesse, você que comprou uma rifa, vendeu uma rifa, ajudou nessa questão financeira. Enfim, todos vocês são parte integrante da comunidade Emanuel e esse final de semana que passou do EFETA. Então, receba, sim, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo trabalho generoso que vocês fizeram ali. Dizer que a comunidade Emanuel está aqui. Toda quarta-feira tem missa ali no Recanto Dom Bosco. Toda quinta-feira tem missa lá no Recanto São João Paulo II. Você pode procurar nas redes sociais da comunidade Emanuel, lá tem a agenda do ano todo, acampamentos, retiros, encontros.
o Adão me perguntava sobre os namorados. Nós vamos ter um acampamento para namorados no final de julho. Então você pode se inscrever, você que é namorado, namorada, né? Tenta fazer a sua inscrição ainda esse mês de junho. O acampamento vai ser 25, 26 e 27 de julho, aqui em Paranavaí, no Recanto Bom Pastor. É um acampamento muito bom que ajuda os namorados a discernir, a pensar, a refletir sobre essa vocação bonita que está nascendo ali e que daqui a pouco vai ser sacramento do matrimônio. Então, caminhe conosco, ajude, participe, reze. Reze pela comunidade de Emanuel, que é um combate, né? Essa luta contra as forças do mal, essa luta para promover a família, para evangelizar o jovem, para combater as drogas, para defender a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são forças contrárias que vêm todos os dias em cima do padre, em cima das equipes todas ali, do trabalho, do carisma Emanuel. Então reze por nós, caminhe conosco, participe, contribua, entra lá nas redes sociais, vê lá o nosso calendário do ano todo e vamos caminhar, tá bem? Deus abençoe a todos por tudo e só gratidão mesmo a Deus e a você por essa festa belíssima que juntos celebramos no último final de semana. Diário do Noroeste, anos 70, uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe a todos. Obrigado.